A lei da atração existe. Paz e luz. Pois bem, tivemos aí a primeira parte falando sobre a lei da atração. Ela existe, podemos praticar. Então, para você entender essa segunda palestra, você tem que ter escutado a primeira, para que você tenha uma ideia do que é o poder da atração, do que estou falando. E nessa segunda parte, vamos nos prender à situação de como gerar uma boa atração. Se existe o poder da atração, e se esse poder da atração é independente de Deus, de Ave Maria e de quem é Deus Padre, como gerar uma boa atração para a minha vida? Podemos praticar? Sim. Podemos misturar o poder da atração da fé natural com o poder de Deus? Sim. Que podemos atrair com a nossa fé, com a nossa imaginação, a mão de Deus. O que aconteceu com Moisés era a mão de Deus. O que aconteceu com os encantadores sábios do Egito era o poder da atração. Então a mão de Deus, ela foi bem maior do que o poder da atração. As cobras que os caras geraram através de seus encantos, bruxarias e poder da atração, foram mais fracas do que a cobra que Moisés tinha gerado. Só que essa cobra que Moisés gerou era através do poder da atração e da fé em um Deus. Então Deus amplifica essa força e faz com que ela seja bem mais forte do que simplesmente ela existir. Mas ela existe e é benéfica. O problema da lei da atração não está nas coisas boas, nem está nas coisas más. Está naquele que atrai. Ou seja, existe o mal, existe o bem. Ele está lá, ele está lá. E quem atrai? O ser humano. Com seus pensamentos e com a sua imaginação, ele pode atrair o bem ou o mal. A Bíblia diz que Deus resolveu destruir os homens com o dilúvio, porque toda a imaginação dos homens era má. Então, os homens pensavam em matar, pensavam em destruir, pensavam em roubar, pensavam em enganar, e toda a sua imaginação era má. Então eles atraíam cada vez mais o mal. Quando nós queremos praticar a atração das coisas boas, nos colocamos diante de um gigante chamado eu. O eu é um gigante a ser vencido por você mesmo, por eu mesmo. Eu vencendo o eu. Porque dentro do ser humano existe o mal e o bem. O mal e o bem não só existe fora dele. O que acontece fora é a imagem do que acontece dentro. Aquele marginal que mata, estupra, o mal está fora e está dentro dele, na mente, no coração dele. E aí está se revelando através do corpo dele. Quando o ser humano usa o poder da atração, ele se debate logo com o anjo e com o demônio dentro dele, porque o demônio quer que ele atraia a coisa boa e o anjo quer que ele atraia a coisa do bem, né? E existem coisas boas que são do mal. Como assim? Acaba de desejar que o inimigo morra, é do mal. Desejar a mulher dos outros, é do mal. Desejar o homem da outra, não. Pastor, vou usar aqui o poder da atração. Qual é a imaginação que a irmã está fazendo? Eu quero o marido de Ana. Aí você está usando o poder aliado ao demônio. Você tem que usar o poder do bem. Lembrando-se que o poder da atração está intimamente ligado ao poder da semeadura. Porque aquilo que alguém deseja para outro, pode ser que, quando for atraído para o outro, venha para quem pensou, para quem atraiu, né? Então, esse poder da atração humana, ela também é usada pelos espíritos. Ou seja, os espíritos incentivam pessoas para fazerem feitiços para outras pessoas se ferrarem. Mas por quê? Porque eles precisam da permissão humana para atacar o ser humano. Ele precisa da permissão daquela invejosa, daquele invejoso, para atacar aquele pobre coitado. Ele não pode chegar do inferno, vir direto e dizer, eu vou atacar esse pobre coitado. Não. Ele precisa de uma lei. E essa lei é dada
por outro ser humano que quer o mal do outro. É um conjunto de leis, né? Então, o poder da atração, para você ser bem sucedido na fé natural que todos nós temos, é você pensar em coisas boas mesmo. Aquelas coisas que você queria para você. Não pensa aquilo que você não quer. Não pensa aquilo que você repudia. Pensa aquilo que você deseja. Pensa aquilo que é bom. Mas como o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, disse: "Ó miserável homem que sou, que aquilo que quero fazer de bom não faço, e aquilo que não quero fazer de bom, aí sim eu faço." Então existe uma contradição dentro do próprio ser humano, e ele se torna perigoso por isso. O ser humano é uma mistura de maravilhoso com perigoso. O mesmo profeta, o mesmo pastor, o mesmo sacerdote que abençoa, que tira da lama, ele também amaldiçoa uma pessoa que não agradou a ele, e ele joga no inferno. Ele amaldiçoa um obreiro, o obreiro não sai do canto, ele amaldiçoa todos que trabalham com ele. Ou seja, de uma mesma fonte vem água doce e água salgada, mas não convém que seja assim. Se você quiser praticar e ser bem sucedido na sua imaginação, então imagine coisas boas. Imagine, você quer dinheiro, não é só imaginar, né? Você vai ter que ir atrás, né? Mas você vai gerando dentro de você que você tem capacidade, que você tem direito de ter dinheiro, de ter a sua geladeira. A sua geladeira está cheinha de coisas. E você dizer: "Eita, vou ter que comprar outra geladeira, porque uma só não dá." É você acreditar no que é bom, porque é o seguinte, existe a crença da miséria, a crença que não existe água para todo mundo, a crença que não existe comida para todo mundo, mas isso é uma mentira do demônio. Todo mês no Brasil, só no Brasil, vão para o lixo toneladas de alimentos que dariam para alimentar outro Brasil. É aquela tomate que tem uma pintinha, é aquela cebola que está preta um ladinho, é aquela batata inglesa que está mole um pedacinho. Então esses alimentos são todos jogados no mato. Quantas vezes eu peguei esses alimentos, tirei todos os defeitos dele, fiz sopa para os pobres, né? Falando nisso, estarei fazendo novamente em breve o sopão, reativando o sopão. Pois bem, então existe as crenças pessoais e culturais que você, no poder da atração, você vai ter que utilizar cortando algumas partes. Por exemplo, você tem que imaginar ter dinheiro, então você terá. Mas no momento que você está imaginando ter dinheiro, a sua carne vai imaginar gente falsa, ladrão. Não, ela mesmo vai jogar e você vai ter que rejeitar e pensar somente nas condições, né? Uma das formas interessantes que você pode utilizar o poder da fé e da atração é você sonhar dentro de um sistema, por exemplo, voando. Aí você está gerando códigos para o seu inconsciente de vitória, porque sonhar voando é vitória, é realização. Você pode sonhar comendo, abundância, né? Abundância. Você pode sonhar com um cacho de uva, cheios de uva, com gargalhadas, e dar a sua gargalhada. E você vai ter. Na verdade, esse segredo não é um segredo, mas na verdade só acredita numa situação assim quem tem um coração bom e quem tem fé. Porque o cara que não tem fé nem tem um coração bom, ele vai tentar levar na cara e na coragem, e pode até conseguir alguma coisa. Mas se ele utilizasse a capacidade de mudar a mente dele, então a vida dele mudava. Eu conheço pessoas que tudo que você faz ou tudo que você dá para ela, ela bota um defeito. É incrível, porque às vezes você compra uma coisa para essa pessoa e compra uma coisa para outra pessoa, a outra dá certo, tudo dá certo, mas com essa pessoa tudo se quebra, tudo dá errado. Eu acompanho isso há anos, eu observo de perto. Tudo. Se é uma caixa d'água que compra, ela já fica imaginando que vai dar defeito, e dá defeito. Incrível!
Outras pessoas compram 3 caixas d'água, não dá. Se uma bicicleta pro filho, essa bicicleta está com defeito e o defeito vem. É incrível. Já para outra pessoa, o cara compra a bicicleta cai, tal, rola e não dá defeito. Veja a diferença da mente da pessoa, de uma e de outra. A outra, quando recebe com o coração aberto, tudo dá certo, glória a Deus, aleluia. Mas a outra diz, não está com defeito não, eu estou achando ela meia torta. Isso dura muito. E como é que quebra esse negócio? Então a área dessa outra, da mente, ela precisa de uma coisa chamada libertação. Mas libertação de quê, pastor? Do encosto, do chucaveira, do demônio? Não! A libertação dela mesma. Ela desenvolveu uma capacidade de criticar, de achar errado tudo que se faz com ela. Então há uma tendência de que tudo que se faça se tenha algum defeito. Isso é pura lei da atração, que acontece todos os dias na sua casa, na casa do seu vizinho, na casa do seu pastor. E as pessoas deixam desapercebidos, porque é algo sutil. E como nós costumamos colocar a culpa só nos outros, a culpa sempre é dos outros, às vezes não percebemos o grau de culpabilidade que nós temos. Ou seja, a sua e a minha parte no meu próprio erro e defeito. Porque a culpa é de João, a culpa é de Maria, a culpa é de Chiquinho, a culpa é de Chiquinha. Mas e você? Não, eu não tenho culpa não, pastor. Você é inculpável. Sim. Aí quando a gente olha, na verdade, essa pessoa, de uma forma, sem querer, querendo, atraiu esse mal sobre ela mesma. Através de algum pensamento, através de alguma amizade. Você já percebeu que com algumas pessoas sempre acontece alguma coisa? E o tanto que ela fala acaba acontecendo. Já percebeu que aqueles caras que ficam no bar, eu não sou cachorro não, pra viver tão humilhado. Verônica, ela me traiu, foi pro cabaré. Quando o cara olha a vida particular dessas pessoas, é em farrapos. Por quê, pastor? Porque elas atraem aquele clima de saudosismo, de chifre e de descontrole. Eu amo, não, quem me quer manda embora, né? Eu amo quem não me quer manda embora. Oh, que será de mim agora, né? Eu gosto dessa música, mas não devemos gerar a lei da atração, né? Sobre isso. Para você gerar uma boa lei da atração, como a lei da atração é gerada por energias, procure boas energias, para que haja uma boa imação do seu coração, porque a Bíblia mesmo diz que é do coração que parte as fontes da vida. Então se o cara está errado, se o cara está pensando em coisa ruim, então o coração automaticamente ele se imã e começa a atrair, como fosse um campo eletromagnético, tudo conforme a natureza da energia que está passando dentro dele. Se a natureza da energia é boa, então esse coração atrairá tudo de bom. Como Cristo mesmo disse, quando eu for levantado da terra, todos atrairei até mim. Cristo certamente tem esse poder, e bem maior do que nós imaginamos. E ele diz, se você tiver fé, veja que ele não falou em Deus, não falou em Jeová, nada. Ele disse, se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, você pode olhar para esse monte e dizer, sai daqui, se joga no mar, e o monte vai te obedecer. Será que Jesus Cristo era mentiroso? É claro que a nossa fé nunca chegou a um grão de mostarda. Porque aí a gente pode dizer, não, se a gente tiver fé, tamanho do grão de mostarda, então a gente vai dizer, é o monte dos problemas. Sim, amém, podemos filosofar em cima. Mas o que Cristo estava falando era do monte mesmo, das pedras. Mas até agora ninguém conseguiu fazer isso, né? Se você tiver fé, você pode dizer para uma árvore dessa secar, e ela vai secar, ela vai te obedecer. Veja que você gera uma energia que a natureza obedece.
né? Então, quantas pessoas têm secado o casamento, secado os filhos, porque tem usado o poder das palavras e da atração erradamente. E ela tem dizido, o meu marido é um miserável, então o cara vira um miserável mesmo. Meu marido é um triste, vira um triste. A minha esposa é uma desgraça, vira uma desgraça. Mas se você disser, minha esposa é uma bênção, ela vai virar uma bênção. O meu marido é uma bênção. Oh, é chato que só uma pílula, mas ele é uma bênção. E ele vai se tornar uma bênção. Esse poder que sai de dentro de nós, junto com o poder da palavra, junto com o poder de Jesus, pode fazer todas as coisas. E eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Então você aprendeu nessa segunda parte, veja a terceira e a quarta. Se inscreva no meu canal, tá bom? Que para você ter uma boa atração, você tem que jogar dentro do seu coração uma boa energia, um bom sentimento. Então, um bom sentimento gerará uma boa atração. Aprendemos também que tem pessoas que têm poderes pessoais e em vez de utilizar para curar, para salvar, eles usam para matar e para adoecer, independente da religião. Porque esse poder é natural que Deus deu a todos os homens. A Chiquinha, a Toinha, a Beneditinho, todos têm. Agora nós não sabemos utilizar. E quando descobrimos uma forma de utilizar, como o mal e o bem habitam no homem, eles dão, às vezes, quando lapadas de maldições, de energias ruins de pessoas que estão à nossa volta. Que graças a Deus esse poder foi diminuído. Porque se nós continuássemos com o poder de Adão e Eva, no estado caído que nós estamos, meu amigo, o mundo se acabava. Era um cabelo dizendo, arranca essa árvore, joga na cima da casa de Antônio. A Antônio, arranca essa pedra, joga em cima da casa de fulano. A gente ia acabar com tudo. Era como se todo o planeta fosse a metade super-homem bom, a metade super-homem ruim. E eles iam combater e destruir o planeta. Isso já pode ter acontecido, viu? Eu acredito que sim. Em alguns planetas aí pode ter acontecido isso. Mas graças a Deus que no nosso planeta houve uma redução. E nós hoje nos arrastamos como uma lagartixa. Mas mesmo com essa limitação tão grande, podemos fazer grandes coisas. Basta acreditar. Acreditar é o princípio da atração, o sentimento. Acreditar e o sentimento é o princípio da atração.